Greco. E eu sou o Leandro Neco. Bom dia! Bom dia! Ai, bom dia, pessoal! Que alegria! Eu preciso dizer que me pega muito aquele troço que a gente falou esses dias do vizinho que tosse. Aham. E como o nosso oiê é a tosse do vizinho pros outros. Não, isso eu não tenho dúvidas. A gente fazendo oiê, o povo assim, que é essa galera mano. gritando oiê? Isso... Eu imagino também no... Meu Deus, a gata saiu de dentro do armário, gente. Deu? Se você está assistindo isso em vídeo, você viu o Prison Break ao vivo da gata. Caralho, ela meteu um Prison Break pra caralho! Porque o armário estava fechado, ela abriu... Não sei como ela fez isso. A biscoitada fechou o armário, prendeu uma gata lá de Luísa Mel, batendo aqui na nossa porta. A gata saiu de dentro do armário. Ai, gente, enfim, como eu estava dizendo, eu acho que o apartamento que a gente saiu, eles devem estar assim, nossa, nunca mais, né? Ouvi aquele povo que se cumprimentava muito animado de manhã, lembra? Inclusive, mini fofocas do nosso outro condomínio. Conta. Vamos lá, amo. Isso ficou ontem. Não vamos continuar, que a gente vai deixar as pessoas doidas. Prossiga. A gente, um abraço. Para! Que desgraça. Gente, não dá pra apresentar nenhum meme pro Neco. Mano, porque... eu tava quieto, me induziram a isso. Não. Ontem você tava enchendo o saco. Não Enfim, quero saber. Vamos lá. Primeiro, que eles mandaram no grupo esses dias que estava tendo um arrastão na esquina do prédio. Que Estavam delícia. todos assustadíssimos. E era um print de um grupo, assim, com pessoas de capuz, mano. Meu Deus. Roubando carros do lado do prédio. Super tranquilo. Aí um outro vizinho mandou que saiu com o cachorro esses dias e foi assaltado. E tentaram roubar o cachorro. Gente. Que eu achei de uma falta de caráter. Nossa. Tipo assim, porque roubar o cachorro, mano. Nossa, gente, rouba o que celular, isso? mano. Não rouba o cachorro, velho. Roubar o celular é normal já. Agora, roubar o cachorro, não, gente. O cachorro é demais. O cachorro é demais. Pelo amor de Deus, nossa. Surreal. Mas o grande highlight é que na última semana, uma mulher mandou mensagem no grupo. Vamos chamá-la de... sei lá, Luísa Mel, tá? Ok. A Luísa Mel mandou uma mensagem no grupo e falou assim: olá, pessoal, sou a nova moradora aqui do 91. Certo. E gostaria de dizer que você quer ser, sei lá, bem-vindos pra todo mundo, não sei o quê. Tá, tava se apresentando Isso, pro grupo. e aí o quê? Porque a gente morava no 81. Então, ela é a pessoa da obra. Em cima de nossas cabeças. Por meses. A obra começou em agosto do ano passado. Estamos em junho. E ela se mudou agora. Agora, mano. Nossa, era uma ela quebradeira. meteu 10 meses de obra, mano. Ela derrubou o apartamento inteiro e subiu de novo. Surreal. Eu queria ver como é que ficou, Quero muito, mas não vou ter como. Queria ver. Mas tenta ela pegar tá lá. o nome dela, a gente joga no Instagram. Uma boa Aí mesmo. a gente... Aí, ó, é assim, gente, ó, o que eu faria, tá? Não que eu tenha feito isso alguma vez na minha vida, mas tô aqui criando com vocês. Joga o nome dela no Instagram, aí a gente vai ter certeza que é ela. Aí entra nos seguidos, aí procura Ark. Porque com certeza vai ter um arquiteto que ela segue que fez esse projeto pra ela. Porque se ela quebrou tudo desse jeito, ela com certeza fez com o arquiteto. É verdade. Aí a gente vai achar o Ark e aí a gente vai achar aqui, E ó. o teto? E o teto, a gente vai achar, obra da fulaninha, que lindo que ficou, Sim. beijinhos, e a gente vai ver tudo, entendeu? Mas sabe o que eu ia falar do negócio do nosso vizinho que espirra? Muitas pessoas falaram que ele tem rinite, o nosso vizinho que espirra. E aí a gente estava aqui indignado, porque é um absurdo, porque ele espirra muito. Pois bem, a gente começou a reparar o quanto a gente espirra. Esses dias eu Sabe espirrei por quê? umas 15 vezes em casa. E aí, qual que é? A gente tem rinite, Sim. os dois. Não, eu não tenho rinite, eu acho. Claro que tem, meu amor. Não, eu tenho Tem alergia. alergia. Tenho alergia. Rinite eu não tenho. Rinite eu tenho. Eu tenho rinite e eu já tive os ouvidos entupidos, que eu já contei aqui que eu já tive otite Bonitinho. também. Fala, como é que é? Adoro quando eu falo. Não vou repetir. Otite. E aí Ela eu fala, já tive otite. também, já falei aqui. E aí eu tenho rinite. E? Não, foi algumas vezes. Otite. Quando eu fazia natação, que não é mais o caso. Enfim, e aí a gente percebeu que a gente espirra muito, principalmente meu marido. Eu espirro pra caralho, mano. Muito. É que tem essa coisa, eu fico enfiando a cara nos gatos, mano. E não pode. E aí eu não posso e eu fico espirrando muito tempo, mas não me arrependo, porque é bom enfiar a cara num gato e encher ele de beijo. E eles amam. E eles são chichiquinhos, eles estão vivendo a aposentadoria deles, né? A gente entrou nessa E agora. aí a gente fica mimando eles agora, porque a aposentadoria, todos eles têm 13 anos ou mais. É. Então tem que
realmente mimar. Eles são Tem que senhorzinhos. mimar a vida inteira, né? Claro, lógico. Mas agora eles são senhorzinhos vivendo a aposentadoria, A bonitinhos. gente tá dando mais atenção pra eles, Exato, assim. a gente fica mais com eles. Vê que eles estão mais dengozinhos. Gente, eu vou espirrar, atenção. Olha aí, ó. Olha lá. Gente, foi só falar, juro por Deus. Eu nunca espirrei nesse podcast, eu acho que eu me lembro. Tem um bagulho também, eu lembro que meu professor de biologia falava que ficar falando de bocejo fazer meio Que assim. isso? As pessoas começam a bocejar. Eu lembro disso. Que é um da bagulho aula. que bocejo é meio contagioso. Aham. Dá vontade de bocejar só de falar em bocejo. Meu Deus, que loucura. E aí vai. Não, eu lembro disso na Agora aula eu tô mesmo. fingindo, né? Porque eu sou um ator. Uau! A academia está perdendo. Vocês têm pra reparar, pessoal. Realmente a academia está perdendo essa beleza, essa arte incrível. Falando em filmes e academia, gente, quero muito comentar sobre um fato que eu achei, assim, um lacre, ok? Que é a revelação do novo vilão do Toy Story. Bah, Gente, eu vou espirrar de novo, juro por Deus. olha isso, cara. Eu vou espirrar. Não, ficou preso. Uma hora ele... ele ficou preso. Eita, ei, Brasil! Ei, Brasil! Ei, Brasil! A casca de banana. Ai, não aguento. Pronto, passou. Ele tá preso em mim. Uma hora ele sai. Gente, do nada eu fazer... Eu amo que quando a gente fala do Ei, Brasil, tu sempre fala uma casca de banana. Gente, é que eu amo. Gente, deve ser muito difícil conviver com a Bia do Brás, entendeu? Mas eu me divertia muito. Posso falar? Gente, sério, eu sou obcecada em todos os memes dela. Eu amo o print pixelado dessa cena. Que é só ela assim, ó. O posso falar? Eu amo. Absurdo. Enfim, Toy Story 5 revela tablet infantil como vilão. Mano, eu achei muito foda. Gente, uau! Achei muito foda. Porque, Achei uau! tipo assim, primeiro que o tablet realmente é um vilão. Não, mas ele é um vilão, ele é um vilão. Eu entendo. Mas é que a primeira vez que eu tive relação com isso, com o tablet ser uma coisa pra uma criança, foi... Eu ainda morava em Porto Alegre, então o recorte é 10 anos atrás. Sim. Tá? 10 anos atrás, devia ser os primeiros iPads que saíram. Little Neco. Tá? Certo. Não, Little Neco não, já era velho, né? Não, eu sei. É só um jeito de dizer que faz 10 anos. Entendi. Enfim, Não, eu, tipo assim, tinha 27, 28 anos. Ai, gente, hoje o Leco ele está me lacrando hoje, eu não aguento mais. O biscoitado ficou uma coisa assim, porque mais pro sul do Brasil, vocês não são sul. Sul tá bom, é só um jeito de falar, não tem uma câmera aqui, Eu gosto entendeu? de corrigir às vezes. Ninguém vai ficar reclamando, tipo, que coisa, Aí... é o Twitter. É o Twitter, casei com o Twitter. Nossa, esses dias eu fui canceladíssimo no Twitter. Deixa quieto, Vamos deixar quieto. Aí... Não tem que estar naquela pocilga. O que eu tava falando mesmo? Qual era a história que eu ia contar? Do tablet. tablet. Quando você era um homem muito adulto, um homem eu já era. zarrão. Estava chegando nos 30 anos. Tá. E aí eu estava num churrasco de família e tinha uma criança lá que era filha de alguém. Todo mundo é filho de alguém, né? Mas Dizem que é, né? a criança tava lá, tipo, era um agregado, assim, não era da família que nos convidou. Era tipo assim, a família nos convidou e chamou também o outro tio que trouxe o primo, e aí era o filho do primo, sabe? Uma coisa meio assim, não sabia quem era. Aí essa criança estava na sala enquanto a gente estava sentado, conversando, e aí a TV tava ligada. Sim. E a criança queria trocar de canal. E aí, o que ela fez? Ela foi na TV e ela fez assim, ó. Botou a com mão. a mão. Ela começou a tentar movimentar pro lado. Como se ela estivesse numa home de iPad. Uau. Que tu posiciona e muda os aplicativos pra outra tela. E aí, aquilo ali me quebrou, mano. Eu nunca esqueci dessa cena. Eu fiquei, caralho, olha pra onde estamos indo. A tecnologia. Entendeu? Essa criança não sabe nem que existe controle. Ela tá indo direto na TV pra trocar o canal. E fazendo com a mão pra tocar, entendeu? Porque ela tem iPad e tem celular. Exato, você deve usar o iPad, tá ligado? Sim. Aí ela quer trocar de filme, ela faz assim, se pá, entendeu? Exatamente. Tipo assim, foi um plot twist na minha vida. Aí quando eu vi esse bagulho do Toy Story 5, o tablet é um vilão, eu falei, sim. Gente, é um vilão. Eles não têm muitos detalhes. O iPad se chama Lilipad. Tá. E aí achei tem uma... fofo. Achei fofo. Não, a imagem é muito... Porque é Toy Story, né? Toy Story é muito fofo. E aí, tipo, não é o desenho final, né? Mas como se fosse, tipo, um rascunho, assim. Você vê que não é o traço final, né? Mas ele parece um sapinho, porque é o iPad que vem com aquela capinha pra criança, assim, que é bonitinha. E aí ele é verdinho, assim, como se fosse um sapo. Então ele é como se fosse um iPad sapo, assim.
E aí não tem muitos detalhes de como que é o personagem, nem nada. Só que ele é um personagem que é inteligente e tem uma percepção diferente do que é melhor pra Bonnie, que é a criança nova da saga, em contraste com os brinquedos anteriores. Então vai ter essa coisa meio do choque né, dos dois ali. E eu sei que o filme estreia no que vem só. Tipo, só ano que vem ainda? É 18 de junho de 2026. Caralho, mas tão planejamento aí. Eles organizam, né? Bah! Mas é porque desenho demora muitos anos, né, pra ser produzido. Assim, Sim. É tipo 3, 4 anos pra um desenho ser feito. feito. E o Toy Story em si, tu é da teoria que tinha que ter acabado já? Eu adoro Toy Story. Porque eu acho que tem que continuar. o 3 era o final. Eu acho que tem que sempre continuar. Porque eu acho que é uma história tão legal pra criança, Toy Story. Eu acho que não tem fim pra mim, Não, assim. é que na minha cabeça podia ter feito, sei lá, um spin-off de um outro personagem e continuar a história de outra forma. Mas eu achei que fica se repetindo um pouco. E o 3 foi tão bonito o jeito que acabou o 3. Que foi ele dando lá os brinquedos. Mas eu achei tão foda. Eu gosto da coisa de ser uma franquia muito, muito sólida, que vai trazer muita bilheteria, né? Claro. Tipo, tem que trazer os derivados, nunca vai ter a mesma força. Sim. E eu acho que tem a coisa de ser muito forte para as próximas gerações. Tipo, essa discussão mesmo do iPad, sabe? É uma discussão muito válida. Muito legal e que eu nunca vi ninguém abordando, assim, dessa forma, né? Pra mainstream, desse jeito e tal. E aí, só deles terem lançado isso, eles já sabiam a treta que ia dar. Porque eu sinto que, tipo... Toda geração tem o seu iPad, tem a sua questão, sabe? Eu acho que pra nossa geração foi o Game Boy, assim, ou videogame de mão, Nossa, assim, era sabe? meu sonho! Eu queria muito ter um Game Boy. O Game Boy transparente que era com roxo. Nossa, eu queria muito. Nossa, mano, eu passava... Eu queria muito. Eu lembro que lá em Porto Alegre, no Shopping Iguatemi, tinha uma loja específica que vendia. E meus pais, eles vão todos os finais de semana no shopping. Todos, não interessa. Sabadão é dia de Iguatemi. E aí, quando eu ia com eles, eu passava naquele corredor pra ficar olhando na vitrine o Game Boy, mano. Nossa, Meus primos tinham. E eu nunca tive, né? Eu também, nunca tive. E eu lembro que os meus primos tinham, e eu achava o máximo. Nossa. Eu achava o máximo. Era muito legal. O roxo transparente, a coisa Esse aí mais é linda icônico. de todas. Tá, é uma coisa que dá pra comprar hoje em dia, né? Com certeza. Tipo, meio vintage, assim. Eu acho que é fácil comprar, mas a gente vai querer o quê? O Switch, entendeu? Tem isso também. Vou querer ir pra águas mais profundas, entendeu? Mas aí acho que é pela nostalgia do bagulho, pelo colecionador, não tanto pelos gráficos. Total. Até porque nessa época, eu jogava Pokémon no computador. E era o Pokémon do Game Boy. Deixei um emulador de Game Boy pro computador e jogava. E eu lembro que eu baixei, eu joguei o Pokémon Yellow, primeiro que eu joguei, depois eu joguei o Gold e o Silver. O Gold, quando eu fui jogar, eu baixei uma versão que não, tipo, veio desconfigurada os diálogos. Então não era nem inglês, nem japonês. Era tipo, deu erro de teclado, assim. Sei. E eu consegui zerar o jogo assim, de tão viciado que eu era. Sem ler nada, entendendo nada. Nada de nada, eu zerei o jogo, mano. Mas era viciado, assim. Eu tinha um videogame, olha isso. Meus pais não tinham dinheiro pra comprar um videogame, né? E aí, eu enchi tanto o saco da minha mãe que ela comprou um videogame que vendia no Shoptime. Lembra do Shoptime? Lembro. Que era um ícone. Assim, minha mãe, ela comprou muitas coisas no Shoptime. Tipo, máquina de fazer pão, umas coisas sanduicheira. A minha sanduicheira de vaquinha do Shoptime, gente. Não esqueço ela. Eu acho que o Shoptime ele era mais forte aqui em São Paulo, assim, né? Pode ser. Porque pra mim o Shoptime horas assistindo Shoptime. É um canal. Isso, é um canal. Tá. Tipo uma Polishop, assim, porque tem produtos próprios. E aí tinha os apresentadores. E aí os apresentadores, eles eram muito carismáticos. Então, tem um que é muito famoso, inclusive até hoje, que é o Ciro Bottini. Não, eu acho que eu não sei nada, então. O Ciro Bottini, gente, ele era icônico. E assim, eles eram muito bons de venda, muito bons mesmo. Claro, não, porque tu fala em Shoptime, na minha cabeça eu pensei em Polishop. É tipo e eu pensei, uma Polishop, assim. Não, mas é que na minha cabeça o Shoptime é como se fosse tipo uma propaganda no meio de um programa. Tipo, era Polishop. Tipo, mais ou menos. Tipo, iogurteira Top Term.
Entrava no meio do programa, iogurteira top term. Na minha cabeça era isso, não que era um canal. O canal, eu acho que eu nunca vi de verdade. Eu via Só vi muito. eu vi, obviamente, depois uns cortes, assim, né? E eu sei qual é a estética, mas eu não me lembro de, vou ver um Shoptime na TV. Nossa, isso eu assistia. Não é da minha. Eu assistia muito com a minha mãe. E aí eu não lembro exatamente, mas eu lembro que era muito entretenimento. Tipo assim, porque aí você queria ver o programa daquele apresentador, entendeu? Porque ele era muito legal. E ficava vendendo coisa o tempo inteiro. Vendendo coisa. Eu não lembro muito bem também, né? Eu era criança, assim. Mas eu lembro que ficava vendendo as coisas. Daí acho que tinha uns games que acho que as pessoas ligavam. Algo do tipo, assim. E aí, várias coisas minha mãe comprou no Shoptime. E aí, entre elas, era o videogame. Entendi. E aí, ele era um videogame que ele tinha vários minigames dentro meio dele. Sem marca, assim. Ele era meio sem marca. Tá. Então, tinha um Donkey Kong fake, sabe? Tipo assim, aí... Dava tudo pra ver esse jogo. Donkey Kong aleatório. Aí tipo, tinha, aí tinha Pac-Man, tinha Tetris, aí tinha uns que era aquele Space, não sei o quê, que é de tirinho, que é um monte de navezinha, e aí fica a navezinha tirando. Adorava. Amava, muito. amava. Tá. E ele era meio Star Wars, então ele tinha as letrinhas que subia na diagonal, igual Star Wars, pra contar as histórias. Ele era um grande compilado de um monte de coisa. E aí ele tinha colorido, várias cores. Sim. E aí minha mãe comprou, obviamente, a minha cor preferida na época, que rolou um comeback agora que sou adulta, que é a cor vinho. Que era a minha cor preferida quando eu era criança. Então o meu videogame, a Quando Just tu a era Girl. criança, a tua cor preferida era vinho? Eu sou uma véia. É sério? Sim. Ô, gente. Caralho! A minha mochila do colégio... Era vinho? Era vinho. Não era um rosa, um Não, era azul? vinho. Era vinho, eu amava vinho. Vinho e uma taça. levava mamadeira com chá. Ai, ia ser uma vinhão. delícia. Então, a minha mochila... Muito foda, mano. Da Kipling, que era o auge, né? Ter uma mochila da Kipling e tal. Quando eu ganhei uma mochila da Kipling, depois de muito tempo, a minha mochila, ela era vinho. E aí, eu entrei numa coisa, tipo assim, minha cor preferida é vinho, porque a minha mochila é vinho. E aí, tudo eu queria vinho, entendeu? Irado. E aí, o meu videogame também era vinho, tá? O que era perfeito. Eu amava ele. E aí, ele tinha um negócio que é, no próprio controle dele, ele era tirinho. Ele fazia os tirinhos. Então, tinha um jogo que você matava, como é que chama? Meu Deus, esqueci. Pato. Os patos ficavam passando e aí você tinha que atirar na tela da TV pra dar o tirinho no pato. Eu amava. E tinha um outro que eu amava, que era um de faroeste. Que aí ficava eu e o outro cowboy, um de costas pro outro. E aí... Let's go, girl! Tipo, aí dava 3 passos. Era muito cante. Aí dava 3 passos. Tipo, 1, 2, 3. E quem atirava primeiro ganhava. Que era, tipo, o duelo, tá. O duelo do faroeste. E aí eu ia lá e tá. E aí eu Tu gostava de coisa de tiro, mano? Que esquisito. Eu gostava desse. Eu só tinha esse videogame. Eu não, mas tu gostava do que tiro nos patos? Um tiro do cowboy? Eu adorava, interativo. O Tetris, montar os bagulhinhos? Não. Pega uma arma e vou atirar nessa merda. Tudo que tinha de atirar, eu adorava. Uau! Ai, meu Deus do céu. Eu adorava. Muito foda, muito então, foda. era esse do espaço que eu atirava nas naves. Amava jogo de tirinho. Tiro, amava. Manda pra Jéssica. Adorava. A Jéssica adora jogo de tiro. No videogame vinho dela. Amava. E aí, eu lembro que era uma das coisas que eu mais gostava. Não faz isso. Ficou ontem esse meme. E aí, eu era muito obcecada. E aí, eu tinha esse meu videogame, que eu gostava muito. E o meu Tamagotchi. Adorava o Tamagotchi. Era muito... meu Tamagotchi. Ele era muito queridinho. Ele era muito bom, mano. Tamagotchi era um bagulho muito legal. E aí, ele era... Tu te relacionava com um serzinho, né, mano? Não, e aí tinha que alimentar. Então, tinha fome e brincar com ele. Mas o seu virou anjinho no final? Ou ele virou morcego? Como que era? Nunca que eu vou me lembrar. Mas você lembra disso, né? Não. Não? Não me lembro assim... tanto também. Eu me lembro só dele... Ele existia lá, ele era chocado, né? Ele saiu de um ovo, não era? Daí ele ficava ali, tu ficava alimentando ele, fazendo umas coisinhas com ele, brinquedinho, e deu, assim. Então. E aí, o que acontece? Eu levava pro colégio pra alimentar ele no intervalo, né? Só que tinha umas coisas, tipo assim, você tem que alimentar ele numa hora exata, né? Não era, tipo, a hora que você queria. E aí, teve um momento que o colégio proibiu levar o Tamagotchi, obviamente. Porque era, tipo assim, foda-se a aula, eu tenho que dar comida pro meu Tamagotchi. E aí, uma hora eles
eles proibiram. Mas enquanto eles não proibiam, porque daí ele morria, né? O meu Tamagotchi, porque eu ficava muito estressado com o colégio. Tipo assim, você está matando o meu Tamagotchi. E aí eu pedia pra minha mãe alimentar o Tamagotchi, mas ela tinha outras coisas pra fazer, entendeu? Ela não ia ficar alimentando o meu Tamagotchi. E aí ele morria. Mas antes do colégio proibir, eu levava, e aí era assim: se você fizesse tudo direitinho, era a lenda, né? Não sei se é verdade. Se você fizesse tudo direitinho, no final ele não morria. Ele tinha duas coisas que ele podia virar: ou anjinho ou morcego. E o morcego é tipo, se você não cuidou bem dele, no final da vida ele virava morcego. Que isso? E aí, se você cuidasse bem, ele virava anjo. Os meus todos viravam morcego. Meu Deus do céu, aí um dia você olhava, ele era um morcegão. Simplesmente ele tinha virado um morcego. Eu abria, olhava ele acordava, ele era um morcego. Caralho, mano. Aí a primeira vez, jump scare, né? Eu fiquei assim, meu Deus do céu. Fiquei arrasada. Nossa, eu fiquei mal. Falei, meu Deus, eu sou péssima mesmo. Mas tu criava outro no mesmo aparelho que criou o primeiro, né? Exato. Aí ia lá, dava um reset, botava uma caneta no botão do reset. Uma caneta no botão do reset. E aí ele virava. De novo, assim. Mas vira e mexe, ele morria. Eu ia lá, abria ele tava... Coitado, mortinho. Aí eu tinha que reiniciar ele, coitado. O pobre do meu Tamagotchi. Mas enfim, a gente tem um quadro maravilhoso nesse programa. Que a gente está pronto para ir para ele, Todos certo? estamos aguardando. Então vamos. Toda quarta-feira a gente lê e-mails, histórias desesperadas que vocês mandam pra gente no e-mail icônico@gmail.com. Às vezes tem tema, às vezes não tem tema. Estamos em vídeo, então a gente tem vídeo no YouTube e no Spotify. E a gente também lê os comentários que vocês mandam pra gente lá no YouTube. Queria agradecer muito, 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 muito. Inclusive mandar um beijo aos nossos novos ouvintes e espectadores. Porque temos pessoas que estão nos conhecendo por conta do YouTube. Gente, isso é muito legal. Nos pararam num evento esses dias que a gente tava. E a pessoa só falou assim: eu conheci vocês 1 mês atrás no YouTube. Estou acompanhando todos os vídeos. Vi os vídeos da obra, vi o apartamento de vocês, os gatinhos, o podcast. E eu fiquei assim... Que legal. Muito legal. Ela só conhecia isso. Ela Achei não conhecia toda a história de antes. Ela começou pelo YouTube, mano. Isso é muito legal, gente. Então assim, estamos prontos para uma nova comunidade. Exato. Entendeu? Então, inclusive, se você conheceu a gente há pouco tempo, também comenta pra gente saber. Isso é muito legal. A gente faz podcast há tanto tempo e a gente tá fazendo formatos diferentes e tal. Então, é legal ver que tá dando certo e que a gente tá chegando em mais pessoas que gostam do nosso conteúdo. Exatamente. Bom, vê os comentários aí pra gente. Vamos lá. Na semana passada, em algum momento, a gente comentou sobre o episódio do edredom do Diário de Bordo. Um que clássico. É quando a Jéssica enfiou o nosso edredom dentro da máquina de lavar roupa. E uma pessoa só comentou, que foi o Yuri. Ele comentou: para fins de informação, pra quem quiser ouvir, né? O episódio do edredom é o 144, tá? Então, quem quiser ir lá buscar... Procurem. Eu queimei o edredom, o nosso único edredom na máquina de lavar. Ele não cabia, gente, deu tudo errado. Não cabia, mano. Saiu queimado. Ai, foi horrível. Eu lembro que a Karen quis ajudar, lembra? A Karen falou: traz aqui, estende aqui no quintal de casa. Ai, gente, porque não tinha onde secar em casa. Nossa, foi uma confusão. Enfim. A Débora, do e-mail da história de desmaio, ela e o Renato casaram em abril desse ano e passaram a lua de mel na Serra Gaúcha. Aliás, também somos o casal da fatídica história com a polícia que vocês contaram no episódio 1385. Eu amei tudo. A Letícia comentou o grito que eu dei quando a Jéssica falou que os sogros ficaram pela fofoca. Que meus pais não foram embora porque eles queriam a fofoca, claro, né? Eles queriam saber quem eu era e ficaram pra gente se conhecer, né? Exatamente. Gente, juro. A Marina comentou: a vida é boa demais mesmo. Que delícia, 2 episódios por semana em vídeo. Olha Enquete só. pra saber quem é o Neco ou a Jéssica na relação. Eu sou o Neco. Ela comentou. Eu amei. Muito querida. A Norin comentou o Pude chegando no quadro quando as histórias de gato começaram. Não, e eu amo porque nesse vídeo da semana passada, o Pude, ele ficou muito na frente do vídeo. Ele tava assim: eu vou deitar onde dá, entendeu? Eu não me importa o que vocês estão fazendo. Eu quero deitar aqui, é aqui que eu vou deitar. Exatamente. Muito tipo. Outro comentário: o papo de vocês sobre relacionamento perfeito me fez revisitar alguns conceitos intrínsecos na minha mente e repensar sobre pessoas que eu rejeitei por não se encaixarem no meu padrão. Eu já era familiar com a ideia de que não existe relacionamento perfeito, mas ouvir a experiência de vocês ajudou a solidificar isso. Obrigado, casal. Ai, que amor. Um episódio de 40 minutos era tudo que eu pedi. Concordo com o Neco sobre sua visão de relacionamentos. Amar e nutrir o namoro ou casamento.
é de certa forma uma escolha. E posso dizer por mim que é a melhor escolha que venho tomado nos últimos 2 anos e meio. Consigo ver em vocês muito do relacionamento que tenho com o meu namorado. Ai, que legal. Tá vendo só? Inclusive, sobre episódios longos, a gente está tentando fazer episódios mais longos porque a gente percebeu que vocês gostam disso, tá? A gente tá dando o nosso máximo. Tá, porque, se vocês não sabem, o Diário de Bordo, ele começou pra ter de 15 a 20 minutos, ok? Então, a gente está aqui arrasando, tá bom? É isso, ó. Estamos nos arrasando. Bom, a gente já pode ir pros e-mails, então, né? Vamos. Vocês podem sempre mandar e-mail pra gente no emailicônico@gmail.com. A gente recebe e-mails de fofocas, de perrengues, coisas que aconteceram que você quer compartilhar com a gente, né? A gente fez semana passada um especial Dia dos Namorados que foi muito legal. Eu amei o episódio da semana passada, foi muito legal. Fiquei emocionada com vários e-mails e demos bastante risada também, que é isso que a gente gosta, né? Vamos lá, o que temos hoje pra gente se divertir? Vamos que vamos. Fofocas de condomínio. Apenas uma das. Eu amo. Tá? Tá. Como eu sei que vocês amam fofocas de condomínio, bora pra várias do meu prédio. Eita. Me chamo Léo, moro em Ponta Grossa, menos de 1 hora de Curitiba. Por favor, venham conhecer Curitiba. Ai, tudo. Vocês vão amar. Eu achei que ele já ia falar, não falem meu nome, depois a gente ter falado o nome. Tem vários cafezinhos, você tem que conhecer a padaria O Pão que o Viado Amassou. Eu já ouvi falar. Eu já vi no Instagram. Vamos ao que interessa. Tudo começou quando eu e o meu então namorado decidimos morar juntos oficialmente, pois todos os dias dormíamos juntos ou íamos intercalando cada dia dormir na casa um do outro. Então, no outro condomínio que eu morava, tinha uma vizinha que trabalhava no SAMU. Guardem essa informação. Tá, beleza. Eis que fiz minha mudança, leva roupas, máquinas de lavar, pet, computadores, até aí tudo bem. Até que um dia eu saio de casa às 5 da manhã pra ir pro CrossFit e eis que o meu namorado acordou junto e eu demoro a acordar com o despertador. Me arrumei pleno com minha skin de academia e segui. Quando eu volto, acho estranho que tem um SAMU na frente do prédio. Entro na garagem, subo pro apartamento e começo a me preparar pra trabalhar e recebo uma mensagem dessa vizinha. Você mora... Como é que é? Você mora no... Crie um nome... Ah, tá, entendi. Eu tenho que... Aqui tá escrito pra eu criar o nome de um edifício, então. Perfeito. Vocês moram no... Edifício Montanha? Edifício Montanha? E eu, mais do que depressa, respondi sim. E ela, no mesmo minuto, responde: você sabia que teve uma tentativa de tananã por aí? E eu... Como assim? Aonde? O que aconteceu? Tentativa do quê? Uma coisa muito pesada, não vou falar aqui a palavra. Ah, tá bom. Eu, com meu espírito fofoqueiro que reina dentro de mim, impulsionado por saber da fofoca, avisto a ambulância do SAMU apenas e não me atentei aos detalhes. Volto pra minha mesa e minha vizinha, vulgo a fulana que mandou mensagem, fala: olha, teve um óbito no 8º andar. Eu, novamente, mais depressa, fui na sacada e quando eu olho pra baixo, vejo um corpo no garden do prédio. Meu Deus. Sim, gente. A pessoa se jogou lá de cima. E a minha vizinha me pediu pra tirar foto. Que isso? Eu tirei e mandei a foto. Que isso? O corpo ficou lá umas 14 horas paradas até o ML chegar. Até aí tudo bem. E quando eu tinha... Até aí tudo bem. Eu tô sem reação. Quando eu tinha saído do CrossFit, meu marido disse que tinha ouvido um barulho alto, como se tivesse um pacote de cimento caído. Meu Deus do céu. Conversa vai, conversa vem. Meu barbeiro me conta do cara também, do mesmo cara do meu prédio. Ele não era brasileiro. Estava trabalhando por lá em uma multinacional na minha cidade e estava sob muita pressão no trabalho e não aguentou. Meu Deus, que horror. Chocada. Eu amo a naturalidade de quem já tá tão acostumado a trabalhar, né, com coisas assim, que ela tava assim, vai lá tirar uma foto. Tipo, né, é uma naturalidade, assim. Essa foi uma das fofocas que aconteceram no meu condomínio. Também teve o dia do síndico que veio com a promessa de revolucionar tudo e fez igual ao podcast do Chico Felitti. Enfim, esse condomínio tem muita fofoca. Passaria horas escrevendo por aqui. Gente do céu! E essa coisa também do golpista do condomínio, né? Eu acho que dessa história aí do podcast do Chico Felitti, que é um cara que ele meio que deu um golpezão, assim, em vários condomínios, né? Então, o cara chegava, falava, não, vou resolver tudo. Sim. E aí descobriram que ele não morava lá e que ele não tinha, de fato, nenhum apartamento. Ele só representava outros apartamentos. E aí ele colocava empresas da família dele pra gerenciar o prédio. Claro, tipo assim, lógico.
Mas assim, por coincidência, são as mais baratas do mercado. Por isso que a gente colocou. E aí foi escalonando e a grana nunca voltava pro prédio, nananã. Várias histórias parecidas. E eu sinto que isso é uma coisa que acontece muito e a gente só não sabe. Sabe assim? Lógico. Isso é muito comum. Presente na porta do síndico. Ok. Fofoca de condomínio que vocês querem? Sim. Então, amo. Toma. Moro num prédio pequeno e o nosso maior problema é o síndico, que é um ridículo. Odeia animais e outros seres humanos, em resumo. Tem muitas histórias dele, mas essa me pega demais. Ele cria assembleias aleatórias para perseguir moradores por motivos específicos. Por exemplo, um dos vizinhos tinha 3 motos e o síndico não gostava. Então, ele criou uma votação na qual proibia a pessoa colocar na garagem mais de um veículo. Que isso? Rolou até processo em cima dele por isso. Claro que sim. Eis que ele começou a pegar pra Cristo uma moradora que tinha 2 cachorrinhos desses mini de apartamento. Ninguém sabe direito por que o ranço, mas ele criou uma votação na qual a pessoa só poderia ter uma unidade de cachorro em casa. Que isso? Não importando qual fosse. Beleza, então, eu ia sempre descer com um de cada vez. E aí, se ele falasse que não era outro cachorro, eu ia falar, ué, você que tá vendo coisa, é um Como cachorro assim? só. Misteriosamente, durante um mês, dia sim, dia não, tinha xixi espalhado na porta dele. Nossa, E no andar que ele morava também. Eu e minha amiga, que também mora aqui, ficamos intrigadas. Um dia veio um comunicado dizendo que o xixi era humano. O quê? Como ele testou ou tinha conhecimento disso, também não sabemos. Pode ser... Nossa, pode ser pelo cheiro. Eu comentei com minha amiga, socorro, quem faria isso? E ela respondeu, amiga, não fui eu, mas eu super mijaria na porta dele. Então, eu achei que era a Belinha lá mijando no... Sim, esse é o ódio que o desquerido causa na gente. No fim das contas, a vizinha se mudou e nunca mais teve xixi no corredor. Olha só. Essa minha amiga já foi multada por ele por alimentar gatinhos na calçada do prédio. A mãe, que também é moradora, aparentemente tem algum probleminha e estava roubando encomendas de geral. Meu Tive Deus. 3 encomendas que sumiram. A família é ótima e bem normal, graças a Deus. Gente, que loucura. Tá vendo só, mano? Meu Deus, gente. Nossa, ainda bem que essa mulher mudou aí com o cachorro, mas ela arrasou de ficar fazendo xixi na porta dele. E aí ela é a Belinha lá e ela fazia xixi e falava que era a Belinha. Arrasou. Impressionante, né? Como o povo se une. A gente nunca morou num prédio doideira, assim, né? Tipo, que rola uns bagulho pesadão, assim. A gente só morou no prédio que um cara entrou no nosso apartamento, né? Tem essa história. Que aconteceu. A gente contou em algum episódio do Diário de Bordo em algum momento. Em resumo do resumo, a Jéssica desceu pra pegar uma encomenda. Eu não tava em casa. Quando ela voltou, ela viu um vulto no corredor. O cara entrou no apartamento dele e fechou a porta. E aí, quando ela chegou na nossa casa, a porta tava só com o trinco aberta e todos os gatos estavam escondidos. Exato. Isso nunca acontece. E aí eu sabia que ele tinha entrado no apartamento, assim. Porque às vezes ele ficava rondando o corredor, ele ficava andando no nosso vão das portas e ele tal. já tinha história com uma outra vizinha de frente que tinha se mudado. A gente conheceu ela depois. Ela se mudou por causa dele, né? Ela se mudou pra outro andar. E ela se mudou pro prédio ainda, ela se mudou pro outro andar. E ele inventava histórias sobre ela. Às vezes ela ia olhar no olho mágico e ele tava com o ouvido na porta dela. Tipo assim, ela olhava e o cara tava lá na frente da porta dela, querendo saber o que ela tava fazendo. Era bem loucura. Enfim. Vamos lá? Vamos. A melhor parte do trabalho é a fofoca. Isso é verdade. 100%. Não quero ser identificada porque é relacionado ao trabalho. Tá. Amo quando a pessoa não quer ser identificada, porque a fofoca é uma baixaria. Fiquei sabendo de uma bomba hoje e não tô conseguindo me aguentar. Preciso contar pra alguém e vocês foram os escolhidos. Eu amo. Pequeno contexto. No final do ano passado, começou a trabalhar um cara aqui na empresa como prestador de serviços. Não é um funcionário oficial, mas ele virou meio que um faz-tudo aqui e, infelizmente, ele está presente diariamente. Mas sabem como é a intuição. Desde o início, nunca fui com a cara dele. Porque achava ele um chato. E 2, porque ele tinha um jeito de velho tarado que foi comprovado ser verdade posteriormente. Meu Deus. Por exemplo, na festa de final de ano da firma, na hora de ir embora, eu estava dando tchau para as pessoas e, muito a contragosto, fiz isso com ele também. E senti que ele deu um abraço apertado demais em mim. Não gostei nem um pouco, mas vida que segue.
Depois, conversando com outras meninas aqui, vi que era um consenso geral que nenhuma de nós gostava dele e todas tínhamos essa mesma aversão. Outra coisa, ele é o tipo de pessoa que fica fazendo comentários de cunho sexual em momentos inapropriados e sem ter intimidade com ninguém. Por exemplo, um dia ouvi ele dizendo para uma colega que iria fechar as cortinas da nossa sala de descanso e colocar um pornô na TV que tem ali para ficar assistindo. Que isso? Nossa! Esses comentários, muito pior do que eu imaginava. sempre em tom de brincadeira, é claro, e sempre feitos apenas para as funcionárias mulheres. Meu Deus, sério. Também teve um dia que ele falou sobre beijar a boca de uma colega. Claro. Mais uma situação desagradável. Um dia ele elogiou o cabelo da minha amiga, que ficou super desconfortável. E acreditem ou não, dias depois ele fez o mesmo comentário pra mim. Passou pela minha sala, abriu a porta só pra falar que meu cabelo tava muito bonito. Eu nem respondi e só fechei a porta. Falando assim, pode parecer pouca coisa, mas dado o histórico que a gente já tinha, eu fiquei morrendo de raiva dessa situação. Tava literalmente me tremendo de raiva, tal qual um pincher, e pensando se eu falava ou não pra minha chefa sobre o que tinha acontecido. Até que, logo depois, a chefinha vinha caminhando pelo corredor e eu entendi isso como um sinal e chamei ela pra conversar. Contei sobre o que tinha acontecido não só comigo, mas com as outras meninas e que nenhuma de nós gostava dele. Sabem o que ela respondeu? Que esse era o jeito dele, porque ele é italiano e que até com ela ele se passava às vezes. Mas iria falar com ele pra ele se controlar. Meu Deus. Só que não tinha muito o que fazer porque, pasmem, esse ser é namorado da irmã da minha chefe. Então meio que só nos restava aceitar e conviver com esse insuportável. Ai, que desgraça. O que eu fiz depois disso foi parar de dar bom dia, sim, porque até então eu ainda era simpática, e evitar qualquer tipo de contato com ele. Não ficou tão pequeno esse contexto, mas agora vamos pra parte da fofoca. Meu Deus. Não chegou a fofoca ainda. Tá, esse era o contexto. Exato. Perfeito. Estava eu bem de boas trabalhando hoje. Até que no final da manhã, essa irmã da minha chefe aparece, faz sinal que quer conversar comigo. Eita. Eu já achei estranho, porque isso nunca tinha acontecido antes, mas ok, fui falar com ela. Primeira coisa, ela já me pergunta se havia sido comigo o que o insuportável teria falado coisas. Aí eu já tava suando frio, achando que ela teria ficado brava comigo e que ia dar BO. Mas confirmei que sim, que ele tinha falado sobre o meu cabelo e que eu não tinha gostado. No fim, ela nem deu bola pra isso e começou a falar que já fazia tempo que ela estava sentindo uma angústia no peito e estava desconfiada dele. Que ela sempre faz o mesmo caminho pra ir pra casa, mas que ontem decidiu pegar uma rua diferente e passar na frente da casa dele. Nisso, ela viu que o carro dele estava estacionado na rua e que o portão estava trancado com cadeado. O que ela estranhou. Aí, ela pulou a cerca e ficou batendo na porta. Meu Deus! E não é que as suspeitas estavam certas? O homem apareceu pelado pra abrir a porta e tinha outra mulher em casa. Meu pai. Ela pegou ele no maior flagra possível durante o ato. Não tinha nem como disfarçar. Mas ele ainda tentou, ficou se fazendo e disse que não conhecia ela, claro. tentando explicar pra guria que era amante. Meu Deus. Depois mudou de versão e disse que conhecia sim, mas que era ex, que eles já tinham terminado. Nisso que ela respondeu que naquela manhã mesmo eles estavam tomando chimarrão juntos. Meu Deus. Enfim, um bafafá. Diz ela que tirou até foto deles nesse momento pra ter provas. Meu pai amado. Depois, falando, ela até se mostrou compreensiva, dizendo que a menina não tinha culpa, que também havia sido enganada por ele. Que tinha dito que não tinha uma mulher há meses. E eu estou falando, guria, porque entendi se tratar de uma pessoa mais nova. Cabe dizer que o casal em questão é 50 a mais. Falou que a menina veio de outra cidade e que cursava odontologia. Só fico imaginando que esse cara deve ser muito bom de lábia, porque, pasmem, num homem asqueroso de feio. Enfim, depois disso tudo, ela colocou um ponto final na relação e disse que o cara, na verdade, era um baita de um interesseiro. Que ele estava desempregado e ela tinha ajudado ele a arrumar emprego. Mas não tinha dúvidas. Fora que também já tinha dado dinheiro pra ele. Óbvio. Falou que apesar do choque, tava bem e que achava que foi um livramento. Que vai fazer terapia pra tentar tirar da cabeça a ideia de que gente tem que ser sempre algum relacionamento sério e que vai tentar aproveitar mais a vida. Ou seja, aderir ao sexo casual. Diva. Segundo as palavras dela, ninguém merece homem broxa. É isso Estamos aí. com a diva. Estamos com a diva. E o cara de pau ainda veio trabalhar normalmente hoje. Se fosse, eu estaria em casa me escondendo de vergonha. Mas espero que depois de tudo isso, minha chefa também coloque um ponto
ponto final na relação com ele. Se fosse minha irmã e não fizesse isso, eu ficaria puta. Óbvio que sim, gente. Que raiva desse homem. Tá vendo? Ai, que insuportável. Nossa, a diva arrasou. Sinceramente, é isso, entendeu? Pelo amor de Deus. Ela já devia ter muitas desconfianças, né? Isso é verdade. Eu acho que sim, Até chegar nesse ponto, né? O negócio deve ter sido longo. Mas enfim, estamos felizes pela diva. Espero que ela esteja bem. Amei a fofoca fresquinha, gente. O cheirinho de fofoca saindo do forno. Ai, que delícia. Amo demais. Então é isso, né? Acho Podem que mandar mais fofocas pra gente, podem que a gente mandar. adora, E-mail tá? icônico@gmail.com. E é isso. Quarta-feira, 18 de junho. Um grande beijo. Tchau, tchau.